Olá, eu sou o Márcio Esquenato e está começando mais um programa Movimento em Pauta. Nem sempre houve escola e nem sempre ela foi do jeito que a conhecemos. E em nossa época, qual o papel da educação frente às novas tecnologias? A liderança nacional entre os estados que mais reprovam alunos no ensino médio preocupa especialistas em educação do Rio Grande do Sul. E o professor, enquanto categoria profissional, o que está reivindicando? Nossos convidados de hoje, Antônio José Stout, diretor do primeiro núcleo do CEPER Sindicato, Saulo Velasco, professor, e também a participação virtual da Unicinos com seu núcleo de educação à distância. Professor Saulo, professor Antônio, muito obrigado pela presença aqui no Movimento em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui discutindo o assunto educação e que eu acho de fundamental importância para resolver os problemas que o nosso país enfrenta. Professor Saulo. Também agradeço de estar colaborando num tema tão caro para o nosso país, que é a educação, e também quero contribuir com a minha experiência de 12 anos de educação, trabalhando como no magistério, seja no ensino fundamental, médio e superior. Antônio, como é que começou a tua carreira? Primeiro, lá no início, o aluno Antônio era um aluno comportado, já sabia que poderia ser professor no futuro? Não pensava nisso, mas era um aluno comportado, porque a época era diferente, então as exigências, a autoridade do professor era mais respeitada como hoje. Então, na minha época, nós estávamos falando há pouco, Márcio, ainda existiam os castigos físicos, que depois e hoje foram se perdendo isso. Mas, com certeza, o aluno, de maneira geral, ele era mais comportado como ele é hoje. Tu chegou a ser vítima desses castigos? Era tipo que ajoelhar no milho, ficar no canto com um chapéuzinho de burro? Segurar tijolo na mão por 5 minutos. Então, esses castigos por qualquer coisa. Às vezes até uma coisa que o colega tenha feito e todo mundo pagava. E o aluno Saulo, como é que começou? Não precisou se ajoelhar no milho, era comportado. Não, na minha época não tinha mais essa questão de se ajoelhar no milho. Eu estudei em Cruz Alta, né? Não sou de Caxias do Sul, estudei em Cruz Alta, meu ensino fundamental, ensino médio em Caxias do Sul. Então eu tive essa convivência também da educação dentro de casa, por minha mãe ser professora também. E ao mesmo tempo, não dá para se dizer que era um aluno totalmente comportado, mas era um aluno centrado nas próprias responsabilidades, né, de poder cumprir as tarefas que se apresentavam durante o processo da sala de aula. E, Antônio, que momento tu descobriu, então, você professor, tu estava contando que foi um pouco tarde, né? Tu se formou em filosofia e posteriormente foi para o magistério. Na verdade, eu não ingressei na universidade logo após o término do ensino médio, que na época, segundo grau. Eu ingressei na universidade com 29 anos, depois de estar formado, fiz o concurso para entrar no estado, felizmente eu aprovei e comecei a lecionar faz 10 anos aqui em Caxias do Sul e estou gostando. Se eu fosse escolher outra profissão, acho que não ia escolher, ia optar de novo pela importância que a educação tem na sociedade. E que outras profissões tu já exerceu antes, e fazendo um comparativo com o professor, então tu está no lugar certo. No lugar certo, porque é uma coisa que eu gosto. Aliás, é professor hoje em dia quem gosta, porque pelo salário, tirando o setor privado e as faculdades, universidades públicas... Ganha um pouquinho melhor o Saulo, então, como trabalha em uma faculdade privada? Melhor a situação do professor? Dá para se dizer que sim, que se ganha um pouco melhor, mas a situação do professor ela também tem dificuldades como um todo. Nós temos, além da questão do salário, que pode ser melhor, mas nós temos, por exemplo, a própria carga horária do professor. A carga horária do professor, tanto na educação pública como na privada, nós temos uma carga horária além da sala de aula. Nós temos que trabalhar além da sala de aula, por exemplo, você tem que corrigir cadernos, diários de classe, ao mesmo tempo as provas. Então, você dedica, muitas vezes, o seu final de semana. Então, isso não é diferente nem na pública e nem na privada. E com as novas tecnologias, tem mais trabalho para o professor também? Vocês acabam trabalhando mais em casa, com internet? Como é que é a tua relação com essas tecnologias? A gente consegue se atualizar, pelo menos um pouco, usando a internet e esses meios virtuais, mas
Na verdade, você também precisa o tempo. E o nosso problema, muitas vezes, na maioria das vezes, é o tempo, porque a gente trabalha uma carga horária elevada dentro da sala de aula, tem os afazeres da escola em casa ainda, como o professor, o colega colocou, o Saulo, e, além disso, ainda sou diretor-geral do primeiro núcleo do CEPERGS, que todas as tardes estou ali. Então, eu trabalho em 3 turnos. A vida do aluno é mais fácil hoje? Eu acredito que sim, seja mais fácil até pela questão das novas tecnologias. E eu digo mais fácil porque o aluno hoje, as condições hoje são melhores, muitas coisas têm que melhorar sim, se comparar com situações não só no Rio Grande do Sul, mas situações no próprio Brasil, mas o próprio acesso a essas novas tecnologias facilita a vida do aluno e também, claro, facilita em que sentido? Ele tem mais informações, muito mais informações. Porém, o que ele faz com essas informações? Então, muitas vezes, tu ganha de um lado e também perde do outro. Então, não adianta só as informações. Tem que saber utilizar bem essas informações também. Também essa questão da nota unificada hoje, no meu tempo, se tu tirasse 59 em matemática e 80, 90 em todas as outras disciplinas, estava reprovado. Hoje se tem uma média, né? Isso facilita, ajuda bastante. Depende das escolas. Algumas escolas têm. Algumas escolas têm, ou trabalham por ciclos e coisa. Na nossa escola é seriada e trabalha cada disciplina nota individual. Você planeja, você trabalha interdisciplinar, mas a avaliação é individual. E não seria mais justo dessa forma? O que tu acha, Saulo? Uma nota única com base em todas as disciplinas? Eu considero que unificado eu acho mais justo. Eu acho mais justo porque depende dos alunos. Tem alguns alunos que se destacam, por exemplo, na matemática. Tem outros alunos que se destacam na história ou na filosofia. Porém, claro, tu unificando, se já trabalha de forma integrada e trabalha com todas as disciplinas, eu acho que unificar a nota, ela trabalha com uma justiça. E aí tu consegue também equilibrar, né, esse processo da avaliação. Porque a avaliação ela deve ser não somente naquele momento da prova. A avaliação ela tem que se estender ao longo do processo. E muitas vezes o aluno, numa prova, ele pode ter algum problema naquele dia da prova. Por exemplo, se ele gosta de futebol, por exemplo, se o time dele perdeu, talvez ele não vá bem na prova. Então é bem essa relação. E claro, tem outras coisas, não querendo considerar outras coisas, mas usando o exemplo de futebol, o aluno ele vai bem naquela prova naquele dia. Porém, ele tem outras disciplinas que ele pode se dar melhor e, ao mesmo tempo, elas podem contribuir nesse processo de avaliação. Antônio, o que os professores podem fazer para tornar as aulas mais atrativas? Aquela questão de só passar o conteúdo, copiar, estudar para a prova. Como essa área de filosofia, tu tem alguma dica para dar para os professores? A gente às vezes usa algum problema, a filosofia aborda essencialmente problemas e a gente às vezes pega um problema, pode ser o problema da educação mesmo, e faz um debate, só que aí a dificuldade é em despertar o interesse do aluno em participar daquele debate, porque talvez para ele aquilo não é interessante também, então é problemático. Então a gente tem que tentar de várias maneiras, tentar mobilizar a turma, o aluno, de uma maneira geral, para conseguir fazer ele participar da questão em debate. E, Saulo, como é que tu vê essa questão de ser criativo em sala de aula? Eu acho que a questão nas nossas disciplinas, né, professor, as humanas, até facilita você trabalhar com essa questão do debate, trabalhar com essa questão de aulas mais dinâmicas. Então, essa facilidade nas humanas, que nas exatas também dá para se estender nesse processo. Ou seja, trabalhar com vídeo, trabalhar com uma pesquisa de campo, levar o aluno, por exemplo, em história. Eu trabalho em história agora, estou trabalhando com fundamentos da história, ou seja, como que o professor do curso de pedagogia irá trabalhar história no ensino fundamental. Muitas vezes eu trabalho com os alunos para os alunos visitarem o patrimônio histórico que nós temos em Caxias do Sul. Então, visitar os prédios antigos, não só trabalhar com a teoria. Então, trabalhar com a teoria no primeiro momento e depois levá-los à prática. E isso tem condições de fazer até no próprio bairro. Então, você vai trabalhar a história do bairro, lá no ensino fundamental, a história das ruas, o porquê que aquela rua leva aquele nome. Então, você leva o aluno à rua. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma pesquisa daquele personagem que está nominando a rua. Então, isso ajuda o aluno a se envolver mais no processo da educação. Esse método, falando em métodos mais participativos, eu estou com alguns livros aqui da coleção da editora Brasiliense. Fui encontrar o que é educação. Conhece esse? Conheço. Chegaram a utilizar em algum momento? Sim, ajudou?
e o que é método Paulo Freire. Paulo Freire e outros pensadores da educação daquele período ainda são importantes hoje? Com certeza são muito importantes. Paulo Freire é um personagem fantástico para a educação. Então, acho que aquilo que ele falava, isso perfeitamente hoje deve ser levado sim em consideração. Eu queria fazer uma contribuição anterior para aquelas aulas mais dinâmicas e questão. Nós temos um problema nas humanas, professor, que é a baixa carga horária. Por exemplo, eu em filosofia, em sociologia, nós nas escolas de ensino médio temos um período semanal. E isso dificulta muito, e às vezes você pega uma semana que tem um feriado, naquele dia da aula, o aluno não vem na aula seguinte, então às vezes você fica 3 semanas, 4 semanas sem ter contato direto com o aluno. Isso também prejudica. Então eu acho que deveria ser revista a distribuição da carga horária nas escolas de ensino médio, que no superior é diferente, porque vocês têm a carga horária fechada, mas nas escolas de ensino médio a carga horária é mal distribuída entre as áreas do conhecimento. E essas disciplinas relativamente novas, sociologia, filosofia, dentro do ensino médio, como é que está sendo a aceitação dos alunos? Olha, normal, boa, como qualquer outra disciplina. Do meu ponto de vista, desde que eu comecei a lecionar em 2002, no início era um pouquinho mais difícil o aluno dar importância para essas disciplinas, mas hoje eles gostam e aceitam ela como qualquer outra disciplina, matemática, língua portuguesa e assim como qualquer uma delas. Porque a gente consegue colocar para eles que todas as áreas do conhecimento são importantes. Saulo, como é que é a tua relação daí com essas... Tu também é professor de História, Sociologia? Sociologia, Ciência Política, também trabalhei com Filosofia. Eu vejo, pegando um pouco a questão dos autores, até para colaborar, tanto o próprio Paulo Freire, o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, foram autores que lutaram sempre na sua vida política e na vida educacional pela inclusão dessas disciplinas. E muitas vezes essas disciplinas foram excluídas do processo educacional, principalmente em períodos como de 64 a 1985, com a ditadura militar. Tanto que nós tivemos que ter uma lei obrigando a inclusão das disciplinas, tanto filosofia quanto sociologia. Veja bem, criar uma lei obrigando a inclusão de disciplinas. Concordo com o professor Antônio nessa questão da distribuição, concordo com ele, por quê? Porque isso cria dentro do setor, isso cria dentro da nossa carreira, o que é uma espécie de diferenciação. Quando você aumenta a carga horária para uma disciplina, com certeza aquilo muda, porque o aluno ele vai se preocupar mais com as disciplinas que têm maior carga horária. E muitas vezes ele deixa de lado a filosofia, a sociologia, a própria história. Por quê? Porque não existe uma cobrança maior. Mas por que não existe a cobrança? Não existe a cobrança porque ele tem uma carga horária reduzida. Então as outras disciplinas acabam a ter um poder maior. Inclusive, tem essa diferença mesmo dentro da própria distribuição de disciplinas. Algumas com um poder maior de intervenção até sobre o aluno. Então, o aluno fica com medo da matemática, fica com medo, por exemplo, da própria língua portuguesa. A minha avaliação é que a língua portuguesa devia ser onde teria que ter mais carga horária. Na língua portuguesa, porque trabalha com o nosso idioma, trabalha com a nossa língua mãe. O restante, eu vejo que tem que ser distribuição igual para todas. A não ser a língua portuguesa, que temos sim que ter mais carga horária para poder nos comunicar. Eu ia perguntar, o que torna uma disciplina mais importante que a outra? Por que matemática é mais importante que filosofia? Ou a questão do que a educação, a escola quer preparar, depende da cultura. Também tem a questão da escola, da educação que prepara para o mercado de trabalho só. Seria isso? Sim. Porque elas desenvolvem apenas habilidades diferentes, mas a importância delas é a mesma. Mas eu quero reforçar uma outra questão ainda, que o professor da carga horária reduzida, ele tem muito mais trabalho. Por quê? Porque ele tem que elaborar provas para... Eu tenho colegas que têm 30 turmas, fazem 30 cadernos, eles elaboram provas para 30 turmas diferentes, corrigem isso. Tem que preparar essas aulas, como é mais turmas, o conteúdo é diferente, então dificulta isto também, sobrecarrega o professor dessas disciplinas que tem a carga horária menor. Certo. Vou fazer o seguinte, a gente volta no próximo bloco e tu vai contar como é que tu entrou pro movimento sindical para defender os direitos dos trabalhadores. E também no próximo bloco nós vamos ver como funciona o sistema de educação à distância. Já voltamos.
A Prefeitura de Caxias obteve mais uma grande conquista para nossa cidade. Caxias atingiu o menor índice de mortalidade infantil de sua história, tornando-se exemplo e referência no Brasil. Um avanço que só foi possível devido a ações fortes da Prefeitura, como a implantação de importantes programas na área da saúde, a expansão do saneamento básico e as melhorias da habitação para as pessoas de baixa renda. Prefeitura de Caxias é o nascimento de um novo tempo, com muito mais saúde. O Sindicato dos Metalúrgicos apresenta Minuto Metalúrgico. A primeira negociação da campanha salarial 2012 ocorreu na última quarta-feira. E como já era esperado, os empresários não apresentaram nenhuma contraproposta às reivindicações dos trabalhadores, que inclui o reajuste de 10% e 71 cláusulas sociais, como a fixação do piso da categoria em R$1.000. O argumento dos empresários foi de que a indústria registrou uma desaceleração no primeiro trimestre, mas não falaram que as projeções para o segundo semestre são muito positivas e que 2011 foi de grande produção e lucros. Queremos um acordo já, que garanta aumento real, valorização do piso e mais direitos. Enquanto isso não ocorre, a união e mobilização dos metalúrgicos é fundamental. Sindicato dos Metalúrgicos. Nossa classe fazendo história. Esgoto tratado significa mais saúde e qualidade de vida para a população. Caxias, com as obras do SAMAI, terá ainda este ano mais de 80% do esgoto tratado, além de começar a eliminar a poluição dos arroios Tega, Pinhal, Belo, Samoara e Pena Branca. Com esse investimento superior a R$120 milhões, a cidade também cresce como destaque no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Prefeitura de Caxias e SAMAI, saneamento, saúde, qualidade de vida. De volta com o segundo bloco do Movimento em Pauta, hoje conversando com Antônio Staldi, diretor do primeiro núcleo do CEPER Sindicato, e também com o professor Saulo Velasco. E agora vamos ver como funciona uma aula de educação à distância. Eu vou conversar com o pessoal da Unicinos, com a Carmen, que é coordenadora pedagógica, ela está na linha aqui. Alô, Carmen, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Bem-vinda ao programa, mesmo que de forma virtual, ao Movimento em Pauta. Então, eu gostaria que tu explicasse para a gente como é que funciona essa plataforma de educação à distância da Unicinos. Bom, nós estamos conectados no ambiente Adobe e por esse ambiente a gente tem transmissão de vídeo e imagem em tempo real. Eu estou compartilhando a tela com vocês, então vocês estão vendo a minha tela dentro do próprio ambiente em que nós estamos conectados, onde no início das aulas eu explico para os alunos como utilizar esse ambiente pelo microfone, pelo vídeo e como fazer a interação, definindo status, levantando a mão para falar, por exemplo. É um espaço onde a gente conversa e começa a discutir os conteúdos do curso por aqui. A apresentação do curso ocorre por aqui. E como ele permite o compartilhamento de tela, eu mostro para vocês agora o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. Nesse formato, ele está desenvolvido para a pós-graduação Lato Sensu, um pouco diferente do layout da graduação, mas que, como em todos os nossos espaços de educação à distância, nós primamos pela interação. Os ambientes são pensados e organizados para privilegiar a interação entre os estudantes e entre estudantes e professores. A gente tem mural de notícias, a gente tem um espaço informal, que a gente chama de cafezinho, alguns lugares, espaço das cucas, o nome é peculiar de cada turma. E a gente tem, em cada semana, um espaço organizado com conteúdo, identificação de professor, carga horária, sínteses organizadas com PPT narrado e com PDF, vídeos de apresentação, atividades e webconferência, que é a nossa principal ferramenta de comunicação. E a gente organiza cada sala em até 100 alunos, pode receber, mas a transmissão da imagem fica limitada à qualidade da conexão de cada aluno até. Se o aluno não tiver uma conexão boa, não vai conseguir ter uma imagem bem transmitida. Com isso, a gente corta a imagem e trabalha com áudio. Se a conexão não for boa de um aluno, acaba prejudicando a transmissão para toda a turma. Então, a gente trabalha com áudio quando isso acontece. Em geral, a gente pode utilizar bem o Adobe com uma conexão DSL ou 3G. Se a 3G se mantém estável, a gente se mantém conectado.
Uma conexão normal, comum, como as que existem, que a maioria das pessoas tem, funciona, serve? Funciona. DSL, uma banda larga boa e uma 3G com sinal bom, funciona. Na sala de aula virtual tem os objetos de aprendizagem, que a gente pode mostrar para vocês como a gente organiza o conteúdo para interação com o aluno. Esse é um objeto que, a cada clique, o aluno pode ir desenvolver o conteúdo a partir do que está aparecendo. Esse é um dos formatos do curso de qualidade de software. A gente tem também o curso de Relações Internacionais com um exemplo de objeto com base de texto. Vocês estão acompanhando? Sim. Ótimo. O curso de Gestão Estratégica de Negócios já apresenta um objeto quase como um PowerPoint, só que a cada clique o aluno descobre onde precisa pesquisar e onde precisa ler. Ele funciona em Flash. E a gente tem também o curso de dispositivos móveis com uma outra organização, uma organização de texto também e conteúdo. E quem quiser participar, como é que faz, Carmen? Como é que faz? Procura uma unidade da Unicinos, entra em contato pela internet mesmo? Pode entrar em contato com a Unicinos pelo atendimento Unicinos, pelo chat no nosso site www.unicinos.br. Pode ligar no fone 51 área 3591-1122 e buscar informações de nossos cursos de graduação ou pós-graduação. No nosso site da Unicinos, o bom de compartilhar a tela é que a gente tem tudo em tempo real, né, Márcio? Dá para mostrar para vocês o que a gente tem na graduação, especialização, MBA, e a gente tem uma aba que trata exclusivamente de educação à distância, com as informações de nossos cursos na graduação, na pós-graduação e formação profissional. Certo, então. Eu vou agradecer a tua participação, então, Carmen, muito obrigado, e obrigado a Adeline e a Daniela, que participaram como alunas, né? Dá para ver que estão na tela, e todos os alunos que participam aparecem ali em vídeo, tu consegue ver quem são os alunos, se tiver mais? Sim. A gente tem, inclusive, um outro espaço que traz os alunos para o centro. A gente pode, por exemplo, ampliar o nosso espaço, a nossa área de vídeo, dependendo do objetivo da aula, né, Márcio? Se a gente está com alunos para interação, a gente pode ampliar o nosso espaço de conversa, dar voz e imagem para todos e trabalhar com um bate-papo maior. Daqui a pouco tem algum aluno que está com dificuldade de conexão e a gente trabalha por aqui. Muito bom. Então, muito obrigado, então, Carmen. Obrigado, Adeline. Obrigado, Daniela. Prazer ter conversado com vocês, e numa outra oportunidade vamos voltar a falar desse assunto e ter mais uma aula virtual. Muito obrigado. Vale dizer que essa web também fica gravada. Se você precisar disponibilizar disso num outro momento, está à disposição. Os alunos podem acessar depois de uma aula online, no tempo que for conveniente para eles, a gravação de uma aula. Muito bem, então. Professor Antônio e professor Saulo, quando vocês estudavam lá, meninos pequenos, imaginavam que poderia chegar nesse ponto? Sinceramente, não. E o que tu achou dessa demonstração de uma aula virtual? Não, interessante. Facilita, de certo modo, o aluno, para quem trabalha principalmente. Aliás, quando a gente fala em quem trabalha, eu estava participando de um outro debate semana passada, onde a gente discutiu a aprovação, a baixa aprovação dos professores no último concurso do Magistério Público Estadual. E eu levantei várias questões, entre elas a formação do professor, o tempo do professor, a preparação. E eu fiz uma leitura, Márcio, do quadro de aprovação, as cidades que mais conseguiram aprovar professores, ou 3 cidades no estado inteiro aprovaram mais professores que o número de vagas oferecidas: Santa Maria, Rio Grande e Pelotas. Aí eu fiz uma pergunta, isso é uma posição minha particular: o que existe nessas três cidades? Universidades públicas federais, onde o aluno estuda sem precisar trabalhar para se manter, porque ele não vai pagar o curso. Então o tempo dele para dedicar, suponho eu, que faça com que ele tenha uma preparação melhor.
E tinha uma professora de uma faculdade, universidade particular, e concordou comigo, porque como é que o professor vai cobrar do aluno sabendo que ele estava o dia inteiro trabalhando e vem de noite à aula? Por exemplo, existe uma diferença ali na qualificação desse profissional. Outro fator importante, a baixa remuneração. O professor não estava motivado para ir lá fazer o concurso, porque eu tenho colegas que são excelentes profissionais dentro da sala de aula, nas suas disciplinas, e não passaram. Outro fator, a modalidade que nós estávamos discutindo antes, era 60% de todas as áreas do conhecimento. Não era o que nós falamos, uma nota única, unificada. Lembram? Então, isto também reflete. Então, são vários fatores que refletem nisto. Então, mas para quem trabalha, talvez ele tenha como jogar melhor horário, porque a aula presencial é aquele dia e aquele horário. Já pensou em fazer um curso, uma pós, sei lá, alguma coisa nessa linha virtual, Saulo? Não, inclusive, por coincidência ou não, eu estava fazendo um curso na realidade não é um curso de extensão, dá para se dizer assim. Antes de vir para cá, eu estava até fazendo uma prova à distância. Estava respondendo a prova à distância, que é um curso de formação política. Um curso de 8 horas, mas à distância. Então, eu acho interessante, o que eu sempre falo para os meus alunos, que a importância do professor em sala de aula é fundamental. A importância da aula presencial é fundamental. Mas eles têm esse esquema, né? Exato. Eles têm o professor, tu pode ir lá quando tu quiser. Eu estive conversando lá na Unicinos, eles podem... O aluno, se quiser ir todo dia lá, ele pode. Mas com uma questão de tempo e tal, ele não vai, né? Exato. Só que tem a questão da distância. A distância, eu vejo que é um processo... Nós estamos vivendo um processo de transição. Eu vejo que a distância não deva substituir a presencial, porém a distância ela colabora na formação continuada do próprio professor. Ela colabora também na formação do próprio trabalhador, ela colabora na formação do aluno em si. Nós temos, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que ela tem uma rede de ensino à distância e oferece, inclusive, cursos gratuitos. De cursos de carga horária, inclusive na nossa área, professor, na área da sociologia, filosofia, cursos de 30 horas. Inclusive para os próprios alunos, eu sugerir para vários alunos fazerem esses cursos à distância, porque é uma forma deles interagirem mais com a questão da própria filosofia e da própria sociologia. Então eu vejo que elas andam lado a lado, de forma paralela também, mas se cruzando. Agora, substituir o professor, concordo com o professor Antônio, o professor em sala de aula é fundamental para sim manter essa interação, que nós vimos no virtual, mas aí tu tem o contato direto com o aluno. Ele continua ali, digamos assim, existe o papel do professor ainda, né? Mesmo virtual, tem ali explicando, mostrando. E de certa forma, no nosso tempo, como tu vai utilizar muito essa tecnologia, não é interessante esse tipo de ensino, de educação à distância, pelo fato de usar essas ferramentas? Como completivo, como complementar aquilo que você trabalha diariamente dentro da sala de aula. Porque quando nós falamos em educação básica, então nós estamos falando de pessoas ainda que provavelmente não têm ainda uma opinião formada daquilo que querem na vida. Então, eu acho que nesse sentido, no fundamental e no médio, não daria certo a distância. Isso que eu ia perguntar, alguma possibilidade de, num futuro, educação à distância para as crianças ou no ensino... No superior, eu acredito que sim, que ajuda, mas também não substituir o professor da sala de aula. Aí também não, porque esse contato, como você falou, Saulo, esse é fundamental, porque muitas vezes a interação ali frente a frente é diferente do que virtualmente. Antônio, eu te fiz uma pergunta lá no início, no final do primeiro bloco, e ficamos devendo, né? Como é que iniciou a tua vida sindical? Como é que tu resolveu lutar em defesa dos direitos dos professores? E como é que está a situação hoje? Bom, eu iniciei no movimento estudantil, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, na universidade também, sempre participei do movimento estudantil e, evidentemente, quando entrei no Estado, depois que eu ia aderir ao CPR Sindicato, que é o nosso sindicato, e participar da luta da categoria pela melhor qualidade da educação. E quando nós falamos em melhor qualidade da educação, nós não falamos apenas de salário dos professores, nós falamos em investimento em infraestrutura, em várias outras coisas que compõem a qualidade do ensino. E eu me interessei por isso e cheguei a um ponto, quando me convidaram para eu concorrer
lançar uma chapa para concorrer à eleição do CEPERGS, eu primeiro achei que eu não teria tempo, mas eu me convencido que eu não posso esperar que os outros façam, eu tenho que ajudar a fazer. Então, acho que é uma obrigação minha, enquanto professor, um compromisso que eu tenho em mostrar, não, eu não quero que o outro lute por mim, eu preciso ajudar, fazer a minha parte. E assim eu espero que todos os professores, porque CEPERGS não sou eu, são todos os associados e todos juntos nós faremos a luta e conquistaremos uma qualidade melhor. Essa questão, Saulo, educação e política andam juntas, né? Tu como professor de sociologia também. Eu acho que é fundamental a educação, na realidade a política, ela contribui para a educação e atuar politicamente, atuar dentro do seu sindicato, eu tenho como uma premissa, sempre que eu estou numa categoria profissional, a primeira coisa que eu faço, uma das primeiras coisas que eu faço é me filiar ao sindicato. Eu sou filiado ao Simpro, não atuo, não faço parte da direção do Simpro, porém, eu tenho a minha filiação desde que eu comecei a trabalhar no ensino privado. Por quê? Porque eu acho que tu tem que contribuir naquele momento para a entidade que te representa e representa os professores. Se não estou lá é por questão de tempo, mas ao mesmo tempo estou contribuindo para a entidade. Nesse caso, a política ela forma, porque na realidade a política tu exerce aonde a política? Você exerce na sua cidade, desde o período da Grécia, polis, cidade. Então política você exerce na sua cidade, é exercendo a sua cidadania. Então nós somos animais políticos, como dizia Aristóteles. E por isso que atuar politicamente, seja dentro de um partido político, que eu acho também fundamental você atuar também dentro de um partido político, ou atuar no sindicato, é algo que contribui para a educação não só dos professores, mas também contribui como exemplo para os alunos que estão vendo ali naquele professor o quê? Esse exemplo de lutador, de buscar os seus direitos e que não fica acomodado diante das questões que estão acontecendo. Felizmente está encerrando o nosso tempo, um espaço para um último recado. Professor Antônio, tem o site do CEPERS aqui, quem quiser mais informações, né? Isso. As notícias do movimento, como é que está correndo a questão de reivindicações, de salários, se quiser um último recado, então... Estamos na luta permanente, porque enquanto representantes da categoria nós temos que ser independentes de governos e de partidos. Então, nós somos representantes da categoria e lutamos para a categoria tenha um melhor salário, melhores condições de trabalho, que as escolas em si tenham uma melhor estrutura física, enfim, para que possamos de fato melhorar a qualidade do ensino público. E talvez até diminuir com isto a repetência e a evasão escolar que nós falamos no início. Muito obrigado, então, professor Antônio, e muito obrigado, professor Saulo. Eu agradeço. Bom, no próximo programa, então, mais um tema de interesse da comunidade caxiense. E você pode enviar sugestões através do e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br, em nossa página no Facebook ou em nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta às 21 horas. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.